anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 10º domingo do tempo comum. Depois de todas as celebrações do tempo pascal, voltamos agora ao ordinário da vida litúrgica. Vamos até na festa de Cristo Rei viver este caminho da vida pública de Jesus. O relato que nós acabamos de ouvir, ele é bastante conhecido, também denominado como a vocação de Mateus. E é interessante, durante esta semana, vocês em casa lerem todo o capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, porque neste capítulo nós vamos ver alguns elementos interessantes. O primeiro deles é que Jesus, na sua vida pública, concretiza aquilo que era muito esperado, o reino de Deus. E como isso vai sendo concretizado? Através das curas, do perdão que Jesus dá aos pecadores, da inclusão dos excluídos. E após curar o paralítico, que está lá no início do capítulo 9, Jesus realiza um gesto ainda muito mais provocativo, o gesto de ir ao encontro de um pecador público, de um cobrador de imposto, que era chamado naquela época de publicano. E aquele homem é capaz de fazer uma experiência tão íntima com Jesus, que foi capaz de deixar tudo e de segui-lo, se tornando seu discípulo. Mas aqui nós precisamos entender também o pano de fundo histórico, para nós compreendermos o texto. Em primeiro lugar, toda a Palestina estava sob o domínio político do Império Romano. E o Império Romano, para ficar rico como ficou, o que ele fazia? Cobrava pesados impostos dos povos dominados. Os judeus foi um dos povos dominados pelo Império Romano. Então, além dos altos impostos que o Império cobrava,
quem era cobrador de imposto também tirava o seu. Então vocês imaginam, não é? Coitado do povo. Por quê? Porque o cobrador de impostos colocava o que ele tirava para ele, mais o que era cobrado pelo próprio Império Romano. Então, na visão judaica, todo cobrador de imposto era considerado um pecador público. Por quê? Porque colaborava com o enriquecimento do Império Romano e não olhava para as realidades próprias daquele povo, daquela região. Por isso, na visão dos judeus, todo cobrador de impostos, por ser um pecador público, estava excluído da vida religiosa. E por que eles tinham esta visão? Porque eles compreendiam que o cobrador de imposto era um grande pecador. E se ele é um grande pecador, e se eu sou um judeu piedoso, o que pode acontecer comigo? O pecado daquele pecador pode me contaminar e me levar também ao pecado. E aí, quando Jesus chega diante de Mateus, que era um cobrador de impostos, vocês imaginam o rebuliço que deu? Porque como que esse Jesus, sendo judeu também, vai ao encontro de um homem considerado um pecador público pela nossa religião? E aqui eu quero fazer o esforço com vocês, de nós enxergarmos 3 mesas. A primeira mesa é a de Mateus, da coletoria de impostos. A segunda mesa é a mesa de Jesus na casa de Mateus. E a terceira mesa, a mesa dos fariseus, do ritual, do sacrifício, que gerava a segregação ou a separação social e religiosa. Por que nós vamos olhar para estas 3 mesas? Porque cada uma delas revela uma teologia, e para nós hoje revela ainda mais uma eclesiologia, ou seja, um modo distinto de ser igreja. Aqui é uma breve apresentação para nossa contextualização, porque sem esses elementos a nossa compreensão do Evangelho fica muito fragilizada. Vamos ao texto? Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a tomar o primeiro versículo, versículo 9. Encontraram aí? Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos ler juntos? Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Paremos aqui. A primeira atitude, de acordo com o texto, é de Mateus ou de Jesus? O que vocês acham? Quem parte dali e vê o homem chamado Mateus? Jesus. A primeira boa notícia para nós nesta manhã fria de domingo. A iniciativa de Jesus de vir ao nosso encontro. A iniciativa de Deus de vir ao encontro da humanidade ferida, pecadora e padecente, como era o caso de Mateus. E o verbo enfático do texto é o verbo ver. Jesus viu. Este verbo no Evangelho possui uma grande densidade teológica, porque não significa meramente a visão física de você ver outra pessoa, como a gente pode sair aqui na feira e ver tantas outras pessoas, mas no Evangelho, este ver de Jesus é capaz de ver o coração da pessoa humana e de enxergá-la além do seu pecado e além da sua condição social.
Enquanto os judeus via Mateus apenas no rótulo da sua gambiragem, da sua trambicagem na cobrança de impostos, Jesus é capaz de ver além das aparências, além das funções, além dos trabalhos realizados. O verbo ver no evangelho de hoje é o ver divino que conhece a interioridade da pessoa. E nós devemos, nesta manhã de domingo, nos permitir ser vistos pelo Senhor. O Papa Bento XVI, numa homilia que ele faz por ocasião do jubileu dos catequistas, vai dizer que a vocação nasce do olhar de Cristo para a pessoa humana. Olha que interessante, olhando com misericórdia, Jesus o escolheu, Jesus o chamou. Por que é importante nós entendermos isso? Porque a vocação cristã, o chamado cristão, não se fundamenta nos méritos humanos, não se fundamenta nas nossas habilidades, mas a vocação cristã é sempre iniciativa gratuita e amorosa do Senhor para conosco. Preste atenção, Mateus não é escolhido porque é justo, porque é um homem bom na prática religiosa, pelo contrário. Mas Mateus é escolhido, mesmo na sua condição de pecado, para que este amor, que o viu por primeiro, que o amou por primeiro, pudesse transformar a sua vida, para que ele saísse da condição do pecado e vivesse na condição da graça. Durante essa semana, quando eu preparava esta homilia, me via muito à mente e ao coração, parece que hoje nós queremos um movimento contrário. Nós queremos habilitar a pessoa para que ela esteja hábil a receber a graça. E o movimento de Jesus é o contrário. Ele vai ao encontro dos pecadores, para que neste encontro, para que neste olhar amoroso, para que nesta experiência algo o transforme e ele deixe o pecado para viver a graça. Olha que interessante, porque a mesa onde estava Mateus era a mesa da corrupção, minha gente, da corrupção da política, da corrupção daqueles que mediavam os processos políticos. Será que esta realidade ainda é atual no nosso meio? A gente ouve notícias sobre corrupção na política, a gente ouve notícias de pessoas envolvidas na política que hoje estão presas porque fizeram coisas erradas. O ambiente do Evangelho também se atualiza no nosso ambiente. A mesa de Mateus era o lugar da não pertença, porque Mateus não era romano, mas trabalhava para o Império Romano. Mateus era judeu, mas sendo judeu, Mateus não podia participar da comunidade dos crentes. Ele não poderia viver a sua fé judaica, porque ele estava excluído da religião. E vai ser neste lugar de não pertença, de um homem que está na fronteira entre o judaísmo e o Império Romano, vivendo numa sombra, vivendo numa dimensão do pecado, que Jesus o encontra. Mais uma boa notícia para nós. Mesmo quando de repente a gente esteja no fundo do buraco, Jesus nos vê e vem ao nosso encontro. Ninguém é abandonado por Ele, ninguém é excluído por Ele. E qual é o convite que Jesus fez a Mateus? Vem e segue-me. Este segue-me, minha gente, não é apenas uma reabilitação moral prévia,
mas é uma convocação antes de qualquer mudança. É o mesmo chamado que Jesus faz aos 12 discípulos: segue-me. Jesus chama Mateus, não depois dele ter abandonado o pecado, mas Jesus o chama no meio do pecado. Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Jesus não esperou Mateus virar um homem justo para depois chamá-lo. Quando Jesus o chama? Em meio ao pecado. E qual foi a atitude de Mateus, de acordo com o texto? Vocês prestaram atenção? Jesus disse para Mateus: segue-me. E o que Mateus fez? Ele se levantou e seguiu a quem? A Jesus. Quando você toma o evangelho no grego, que foi a língua original, o verbo que se utiliza para esta expressão se levantou é o mesmo verbo utilizado para denominar a ressurreição. Qual é o significado do levantar de Mateus? Evoca uma verdadeira passagem existencial. Foi uma espécie de ressurreição espiritual. O homem que estava preso na mesa de impostos, na corrupção, no pecado, abandona a sua antiga segurança e se coloca a caminho seguindo Jesus na lógica do discipulado. O Papa Bento XVI vai dizer que a vocação cristã, ela é consequência, ela é fruto do encontro entre a liberdade humana e a graça divina. Cristo chama, o discípulo responde. O discipulado, o seguimento a Jesus só acontece nesta dupla dimensão. Nós temos um Deus que nos chama, mas que respeita a nossa liberdade em dar o consentimento de segui-lo ou de não segui-lo. Qual foi a novidade de Mateus? Foi ter dado a Jesus o seu sim, que o tirou da coletoria de impostos. Vamos ver agora para onde Mateus vai com Jesus? Se esse encontro começou no lugar do trabalho, da corrupção, da cobrança de impostos, e agora, para onde eles vão? Tomemos os versículos 10 e 11, aí onde nós estávamos. Vamos ler juntos? Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Vocês estão vendo como é que os judeus se posicionaram diante da atitude de Jesus? Preste atenção. Na cultura bíblica, que é a cultura do mundo mediterrâneo, sentar-se à mesa não significa apenas fazer uma alimentação para matar a fome da barriga. No mundo bíblico, sentar-se à mesa significa comunhão plena, significa amizade e acolhimento. O que isso tem a nos dizer? Que Jesus apenas não conversa com um pecador, Jesus apenas não o chama, mas Jesus cria um espaço de comunhão íntima entre ele e os pecadores, porque agora na casa de Mateus não estava só Mateus, nos disse o texto que estavam os seus colegas de trabalho, que eram o quê? Cobradores de
impostos, logo era considerado pelos judeus como pecadores. Como é que esse Jesus senta à mesa num ato de comunhão, de reconhecimento mútuo, de pertença compartilhada com quem nós excluímos da religião? E aqui eu quero tomar com vocês este significado do sentar-se à mesa para as refeições. Porque, infelizmente, é uma atitude tão importante, principalmente em casa, na família, que nós estamos perdendo. Porque, de repente, cada um se alimenta num horário diferente do outro. Às vezes, quando todos se alimentam no mesmo horário, um está no celular, um está na televisão, o outro está no quarto. Graças a Deus isso não acontece em Canedo, mas em outros lugares que a gente passa acontece. O que é que nós estamos perdendo? A capacidade de reconhecer a mesa, a refeição, o sentar-se à mesa como um lugar de comunhão, acolhida, reconhecimento mútuo, pertença compartilhada. Resgatemos em casa, por mais que durante a semana seja corrido, esse momento sagrado, o momento da refeição. Talvez no sábado e no domingo, que o dia já é mais tranquilo, gaste tempo à mesa. E é interessante também vocês perceberem que as grandes religiões, elas trazem a alimentação para os seus ritos. O que é a Eucaristia que nós celebramos agora? Uma alimentação. Nós comemos o corpo e sangue de Cristo. A refeição é o lugar da comunhão. O que Jesus estabelece com aqueles pecadores? Uma comunhão, minha gente. Por isso, a mesa de alimentação. E nesse sentido, Jesus queria não só provocar os seus interlocutores, que eram os judeus, mas Jesus também queria demonstrar a misericórdia de Deus, que é capaz de transformar a vida humana e tirar a pessoa da condição do pecado e fazer desta pessoa discípula de Jesus. A conversão autêntica gera imediatamente o impulso missionário. Aqueles que partilharam da comunhão com Jesus na alimentação, deixaram a condição na qual viveram até hoje e se tornaram missionários e seus discípulos. Santo Agostinho vai dizer que esta mesa que Jesus apresenta no Evangelho de hoje já antecipa a mesa escatológica do reino de Deus. E aí o Papa Francisco gostava de dizer: a Eucaristia não é para os puros e santos, mas a Eucaristia é alimento para os pecadores. E é nesta alimentação, é nesta refeição pascal da Eucaristia que nós podemos experimentar tudo que Mateus experimentou. E nesta manhã de domingo, nós somos chamados a esta realidade. Isso assusta os judeus. Sabe por quê? Porque eles imaginavam que o pecado da pessoa pecadora manchava e maculava o judeu piedoso. E a dinâmica de Jesus é contrária a esse modo de pensar. A dinâmica de Jesus é: a santidade de Deus não é maculada pelo pecado humano, mas a santidade de Deus é capaz de purificar o pecado humano. E talvez hoje nós estejamos na dinâmica dos judeus, dos fariseus, e não na dinâmica de Jesus. Porque o que a gente gosta de fazer com os pecadores públicos? Excluí-los da vida familiar, da vida da comunidade, da igreja.
como os judeus faziam com os cobradores de impostos. E qual é a didática, a dinâmica de Jesus? O contrário, é a santidade de Deus, que alcança o coração da pessoa humana, que é capaz de transformá-lo, fazendo com que ele deixe a condição de pecado para viver a condição da graça. Não sejamos católicos farisaicos. Sejamos católicos que prezam esse modo de Jesus lidar com os pecadores. Que Jesus comece com os pecadores e com os cobradores de impostos era visto como um escândalo pelos piedosos. Com isso, Jesus revela um Deus que não aguarda que o homem se corrija para vir ao seu encontro, mas que saia ao encontro do pecador precisamente na sua condição de pecador. Bento XVI. Gente, isso é lindo. Jesus não espera a gente ser justo, pronto, sem defeitos para vir ao nosso encontro. Pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro mesmo que a gente esteja pirambeira abaixo, mas para nos dar a possibilidade de um assentimento, de um consentimento a Ele, que é capaz de transformar a nossa vida. Jesus disse: segue-me, e Mateus se levantou e seguia a Jesus. Vamos agora ao final do texto. Tomemos aí versículos 12 e 13. Vamos ler juntos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Gente, todas as vezes que eu ouço essa palavra de Jesus, eu fico tão feliz. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por isso que eu estou aqui, gente. Não é? Por isso que nós estamos aqui. Porque se fosse o contrário, como os judeus gostavam, pode ser que nós não estaríamos aqui. Vamos agradecer a Jesus pela sua dinâmica, pela sua pedagogia, pelo seu modo. E agora, Jesus, sendo um excelente pedagogo, vai utilizar uma expressão muito forte: aqueles que têm saúde não precisam de médico. O que isso quer nos dizer? Que nesta frase nós encontramos a revelação messiânica. Qual é a missão do Messias? Jesus. É superar o pecado que adoece a vida humana, lhe oferecendo a cura. E nós meditamos isso na sexta-feira da Paixão, às 15h, na celebração que nós fazemos memória da morte de Jesus. Primeira leitura do profeta Isaías: Ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos pesos, a nossa culpa, a nossa doença, para se fazer o remédio que é capaz de nos curar. Qual era a grande doença da humanidade? O pecado. E no mistério pascal de Cristo, o que Ele nos oferece? O que Ele se torna? O remédio capaz de nos curar. Diante do pecado, que é a doença, qual é o remédio que cura? Jesus. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós queremos remédio de farmácia, nós queremos remédio de distribuidora de bebida, mas a gente não quer o remédio chamado Jesus. Ele é o remédio por excelência. Os que se consideravam saudáveis espiritualmente
fecharam-se à ação de Deus. E foram os pecadores, Mateus e os seus colegas, que se abriram a esta novidade da cura. Santo Agostinho vai dizer: não é o médico que fica doente junto ao doente, é o doente que pelo contato do médico recupera a saúde. Cristo não se tornou pecador ao tocar os pecadores, mas os pecadores é que foram santificados pelo toque de Cristo. Jesus inverte a lógica religiosa e nos apresenta a misericórdia. Vocês perceberam que esse último versículo do Evangelho está lá no final da primeira leitura? Volte aí rapidamente no folheto, primeira leitura do profeta Oséias. Olha lá o versículo 6. Vamos ler juntos o versículo 6 da primeira leitura? Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o que Jesus vai dizer agora? Quero misericórdia e não sacrifício. Qual era a mesa de Mateus? A mesa do pecado, do trambique, da corrupção, da coletoria de impostos. Qual era a mesa de Jesus? A mesa que oferece o remédio que cura o doente, que o readmite à comunhão consigo, com Deus e com os outros. E qual era a mesa dos judeus, dos fariseus? Era a mesa dos holocaustos, dos sacrifícios religiosos que aplacavam a ira de Deus contra os seus pecados. A mesa dos judeus remete à mesa do rito, da norma religiosa, do preceito religioso, como caminho de superação para o pecado, na qual nem todos podem participar, como era o caso de Mateus e dos seus companheiros. Hoje está em evidência a mesa dos fariseus, do holocausto, do rito tradicional, das normas, do rigorismo religioso. E o que Jesus nos diz? Esta mesa já está superada. A mesa que se estabelece agora é Jesus. Ele é o altar, Ele é o Cordeiro, Ele é aquele que tira o pecado do mundo, Ele é o alimento. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ontem, conversando com um padre, ele me disse algo muito interessante. Ele falou: Jesus se faz altar, cordeiro e alimento, porque Ele é o único capaz de reconciliar estas outras mesas. A mesa do poder, do dinheiro, da política, a mesa do rigorismo e do preceito religioso. Somente Jesus, que se torna altar, cordeiro e alimento, é capaz de reconciliar estas outras mesas. E aqui, minha gente, nós devemos entender que Jesus nos faz um convite: aprendei. O que Jesus possibilitava aos seus ouvintes? Uma catequese. Este aprender significa tornar-se discípulo por meio de uma teologia mais profunda. E isso continua muito atual, porque nós até podemos nos tornar seguidores de Jesus e participantes da igreja, mas com uma teologia muito rasa, muito limitada, muito pobre. E aqui é o meu esforço com vocês a cada domingo, de ajudá-los, por mais que seja cansativo, mais demorado, fazer esse mergulho na palavra, para que vocês possam beber uma água limpa, que é a água do Evangelho, porque vocês estão bebendo muita água turva, na superfície.
E é nesse caminho que Mateus foi sendo transformado. Jesus não elimina o culto, mas Jesus o eleva à plenitude. O verdadeiro culto agradável a Deus não é apenas do rito religioso que eu faço, do sacrifício que eu realizo, mas nasce de um coração transformado pelo amor de Deus. Por isso que o Papa Francisco denunciava uma prática religiosa autorreferencial, onde a pessoa se torna o modelo, o exemplo, para uma prática religiosa que seja pautada na essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? A misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus fecha esta catequese dizendo que os prioritários, que os destinatários não são os que se consideram justos, mas são quem? Os pecadores. Então isso também purifica o nosso modo de praticar a religião, de focarmos mais na misericórdia do que no pecado. Lembre sempre disso, focar mais na misericórdia do que no pecado, porque hoje nós estamos o contrário, nós focamos mais no pecado do que a misericórdia. Ontem isso me chamou a atenção. Nós tivemos o retiro das crianças que vão fazer a primeira Eucaristia, mais de 100 crianças. Eu fiz a primeira fala e depois abri para as perguntas. A maioria das perguntas, sabe qual era o pano de fundo? O pecado. Se eu não for à missa no domingo, é pecado? Se eu não comungar de joelho, é pecado? Algumas das catequistas estão aqui na missa, não me deixa, mentir. A maioria das perguntas das crianças foram sobre o pecado. Por quê? Porque hoje nós evidenciamos muito mais o pecado do que a misericórdia. E o que Jesus diz? Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Que você seja o cristão da misericórdia. Que o Evangelho de hoje te auxilie nesse caminho, de experimentar a misericórdia de um Deus que te vê, como viu Mateus, que vem ao seu encontro, como foi com Mateus, que te chama à mesa da comunhão, como foi com Mateus e seus colegas, e que é capaz de transformar o seu pecado em graça, para que você saia da mesa da coletoria de impostos e se torne discípulo, discípula de Cristo. Esta é a boa notícia para o nosso domingo, o 10º do tempo comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.